Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Conforme prometido, bora falar do ativo que de cada 10 perguntas que eu recebo, 14 é sobre ele, é o urânio. Hoje eu vou falar um pouco sobre essa commodity tão importante globalmente, que muita gente adora de falar sobre ele, mas na modinha, né? Porque é um assunto que causa muita curiosidade, medo, né? Então dá like, né? Então o pessoal fala bastante, como se fosse algo muito simples. E hoje eu vim falar um pouco dele para você, né? Então vamos lá. E lembrando, você quer me ajudar? Manda para os seus amigos, conteúdo exclusivo. Esse aqui eu garanto que é exclusivo em muitos aspectos e você vai ver. Então quer aprender mais? Compartilha, me ajuda, não cobro nada, de graça para você aqui, de graça e de grátis, tá bom? O urânio é uma commodity muito importante globalmente falando, né? Lembrando, por que ele é uma commodity? Commodity é um ativo de disponibilidade rara ou poucas pessoas controlando e que possui controle de mercado, direto ou indireto, sobre seus preços, e ele é negociado, portanto, nem que seja como referência em ativos de mercado. Então o urânio é uma commodity. Ele é o elemento químico mais pesado encontrado na natureza, o mais denso de todos. Se você for lá na tabela periódica, o U de urânio é o último ativo encontrado naturalmente. Todos os que vêm depois dele são elementos químicos artificiais, o plutônio ou qualquer outro para frente, né? E por ser extremamente denso, ele tem duas principais utilizações. Primeiro, como produtor de energia, como você sabe, o urânio, né? E o segundo grande uso, ele é armamentista. Por quê? Porque ele é muito denso, extremamente denso. Na indústria armamentista, por ser extremamente denso, ele tem dois principais usos. Primeiro, como projétil, né, em armas militares de grosso calibre, eles podem colocar ou o projétil inteiro ou só a ponta, feita de urânio empobrecido, que a gente chama. Porque ele é tão denso que são raras as blindagens que podem segurar ele. E ao mesmo tempo, do outro lado, na confecção da blindagem, né, dentro da liga metálica que você vai fazer, a blindagem também pode ser utilizado urânio para esse fim. Mas obviamente que você quer saber sobre o uso energético, né? O urânio, ele tem peso atômico 238, né? Que a gente chama na tabela periódica, procura pelo número 238, você vai encontrar ele. Só que esse urânio 238, que inclusive na natureza é um minério amarelo, conhecido como yellow cake, inclusive, né? Quando você processa, ou seja, moe o urânio, né? Ele se transforma num pó amarelo, conhecido como yellow cake. A versão 238 dele, que é a versão mais pesada, ela não tem uso energético, né, de nenhuma forma. A forma que você pode transformar em energia é a forma físsil, que você pode quebrar o átomo de urânio, que é o chamado urânio 235. É um isótopo dele, né, tem o mesmo número de prótons, né? Olha a aula de química aqui no boteco, eu vou com o mal agora, velho. E ele tem peso atômico 235. Na versão encontrada na natureza, ele corresponde a menos de 1% do que você encontra. Uma pedra de urânio, ela tem 99% do urânio 238 e 0,7 mais ou menos, depende, de urânio 235. E portanto, ele é basicamente não radioativo, ou quase nada, nem um pouco de uso. Então você precisa, purificar, centrifugar, concentrar esse urânio que você procura, que é o 235, numa forma que você possa ser utilizado, né? É uma tecnologia rara, poucos países dominam a tecnologia de enriquecimento de urânio, que a gente chama, para separar o 235 do 238. O Brasil mesmo, a Marinha brasileira, né, tem uma das tecnologias mais avançadas do mundo de centrifugação e enriquecimento de urânio, né? E nesse momento, portanto, como são poucos os países que dominam o ciclo do urânio, poucos países são capazes de gerar a chamada energia nuclear, que é uma energia onde você utiliza o isótopo 235 em pureza de 5%. Só para dizer para você, para produzir a bomba atômica, né, você precisa de um urânio 235 purificado ao limite de 90% ou mais, né? E essa inclusive é uma das brigas do Irã, da Coreia do Norte, porque eles desenvolveram métodos que são capazes de enriquecer o urânio nesse tipo de pureza, que pode gerar bombas nucleares, né? Onde você quebra o átomo de urânio e gera uma quantidade avassaladora de energia. Bom, na versão com 5%, você vai construir uma usina que a gente chama de termoelétrica. Lembrando que usinas termoelétricas são as usinas a carvão, usinas a gás, usinas a óleo, usinas a bagaço de cana, por exemplo, né, uma biomassa no Brasil, que nada mais é do que um grande tanque de água
pressurizado, que a gente chama, onde você vai aquecer essa água demais, muito mesmo. Essa água vai se transformar num vapor em altíssima pressão, que vai girar um dínamo e gerar energia. Nesse sentido, se você usa carvão mineral, diesel, gás ou urânio, dá na mesma, porque no caso do urânio, é um grande tanque de água, onde você coloca o urânio lá dentro. Eu não vou explicar aqui a reação química, porque seria algo muito complexo, mas esse urânio, por ser radioativo, ele libera muita energia e aquece essa água demais. E, portanto, a água aquece, gira um dínamo pelo vapor e gera energia. Portanto, uma usina nuclear, do ponto de vista do fundamento energético, é igual a uma usina a carvão, uma usina a gás. A diferença é o combustível. Só que uma usina a urânio, por assim dizer, ela é muito menor, né? A geração de energia dela é muito mais concentrada, né? E principalmente ela é de tecnologia proprietária. Normalmente países muito desenvolvidos conseguem desenvolver essa tecnologia. O Brasil mesmo importou a usina de Angra da Alemanha. Bom, até aí você entendeu como é que funciona a energia nuclear. Aí você fala assim, bom, beleza, o cara tem dinheiro, tecnologia, vamos construir uma usina nuclear. Eu tenho a tecnologia, os russos, chineses, americanos, israelenses, né? Tem uma porrada, franceses, alemães, muitos países têm hoje, pelo menos o que se espera que tenha conhecimento sobre enriquecimento ou o que a gente chama de dominância sobre o ciclo do urânio, né? Só que tem um problema, o urânio é um ativo raro, você não encontra urânio em todo lugar, né? Não adianta querer cavar no chão que você não vai encontrar. Como eu falei, alguns países do mundo têm reservas enormes, a Austrália, o Brasil mesmo, a Rússia, o Canadá e outros países, Namíbia, por exemplo, na África, tem uma das maiores reservas do mundo. Então são poucos os países que têm a oferta do urânio. Então não adianta você ter a usina se você não tem o urânio, né? E lembrando, ter o urânio também não é garantia de gerar energia nuclear, você precisa ter o urânio e conseguir enriquecer. Nesse momento que a gente está falando aqui da Rússia, da crise da Rússia com a Ucrânia, onde os Estados Unidos parecem que não, o problema é dos europeus, né? Dá aquela, né? O cara da Ucrânia pediu ajuda do americano, o americano deu uma banana para ele, né? Deu um jeito lá de dizer que não quer. E muita gente está dizendo que provavelmente os Estados Unidos não tem nada a ver com isso. Os Estados Unidos têm muito a ver com isso e você vai entender agora. Um conteúdo que você não viu em lugar nenhum. É, amigo, porque é sempre assim, né? Bom, como eu falei, os Estados Unidos dominam o ciclo do urânio e também tem reservas pequenas comparadas mundialmente. O Canadá tem reservas enormes, tá? Porém, os Estados Unidos, portanto, como não tem grande oferta de urânio disponível, eles precisam comprar de outros países. Fazendo um parênteses, né, os Estados Unidos são os maiores geradores de energia nuclear do mundo, disparado. O segundo colocado, que é a França, os Estados Unidos produz 50% a mais de energia do que a França, né? Depois vem a Alemanha, terceira maior produtora de energia nuclear do mundo. Então os Estados Unidos são o líder global em geração através do urânio de energia e não são grandes produtores, né? De onde será que vem o urânio dos Estados Unidos? Como eu falei, eles têm reservas internas pequenas, né? Eles trazem para enriquecer provavelmente no seu próprio solo, né? Mas o urânio vem de fora. De onde vem? Internamente, os Estados Unidos só produzem 5% do urânio que eles consomem. 7% vem da Namíbia, 14% da Austrália, 15% da França, 14%, entre 14 e 15% vem da Rússia. Então, pera. 15% de toda a energia nuclear gerada nos Estados Unidos vem de urânio russo? É, amigo. Mas é 15, Maurício. Realmente. Eles poderiam descomissionar parte das suas usinas para reduzir a dependência de urânio russo, que inclusive, você lembra dos embargos que os Estados Unidos colocaram sobre a Rússia? O urânio não sofreu embargo. O urânio está fora dos embargos da Rússia, imposto pelos Estados Unidos, ou seja, a Rússia continua fornecendo urânio para a Rússia, para os Estados Unidos, desculpe. Mas tem um outro país, que é o maior produtor do mundo de urânio, do qual os Estados Unidos também são o maior comprador. Chama Cazaquistão. Meu amigo, 35% do urânio consumido nos Estados Unidos vem do Cazaquistão. Eles são de muito longe os maiores produtores de urânio do mundo.
Existe uma empresa listada em bolsa, inclusive, né, chama Kazatomprom. É a maior produtora de urânio do mundo, né? Uma outra muito grande canadense, conhecida como Cameco, né? CCJ, você pode procurar aí também. Mas a Kazatomprom é a gigante mundial do urânio, né? Vende para a Europa, vende para a China, vende para todo mundo, porque é o núcleo de produção de urânio mais desenvolvido do mundo. Vem da época da União Soviética. Os soviéticos na época, o Cazaquistão, ele é quase o país mais rico entre os mais pobres daquele pedaço da Europa ali, né? Do sul da Rússia ali, exatamente porque tem uma usina de urânio, uma indústria de urânio desenvolvida. Então, qual o problema? O problema é que o Cazaquistão é a Rússia. O Cazaquistão sofre com problemas enormes de corrupção há muito tempo e ele é um braço da Rússia, né? O Cazaquistão basicamente é uma área de dominância russa, mais ou menos como era o leste da Ucrânia, que já era uma área de dominância russa, né? E outros estados daquela região que vêm da União Soviética, né, nunca romperam laços com o poder central russo, né? E nesse momento, portanto, metade do urânio consumido nos Estados Unidos, a maior potência nuclear do mundo, vem da Rússia, através da União Rússia e Cazaquistão, que dá 50%. Então veja que interessante. Em tempos turbulentos, neste momento, e só para você ter uma ideia, a geração de energia nuclear nos Estados Unidos equivale a metade do que tudo que o Brasil produz. Lembrando que mais de 60% de toda a energia produzida nos Estados Unidos ou é gás ou é carvão. A usina nuclear é a quinta maior geradora de energia. Os Estados Unidos, portanto, nesse momento, especialmente no momento de problemas no gás, que também existe dentro dos Estados Unidos, nesse momento, e aí detalhe, né, essa mesma situação vai ser replicada na Europa, na China, em qualquer lugar que use energia nuclear, porque você vai comprar do Cazaquistão e vai comprar da Rússia. Então, nesse momento, a situação da guerra na Ucrânia, muito mais do que ligada a uma questão meramente ligada à Europa e o gás, tem interesses claríssimos do ponto de vista dos Estados Unidos, que dependem e não tem substituição para o urânio vindo do Cazaquistão e da Rússia. E é isso importante você lembrar também. O urânio, exatamente pelas questões militares associadas a ele, não é um ativo vendável a qualquer momento. Você precisa de uma autorização especial da Agência Internacional de Energia Nuclear para conseguir produzir, minerar, beneficiar, transportar e utilizar o urânio. Ainda que ele seja uma commodity, você pode até encontrar a cotação dele de referência na bolsa, ele não é um ativo negociável a qualquer momento. Você não pode simplesmente ir na loja e falar, me dá 1 quilo de urânio 235 ou de 238, não pode. Exatamente porque o urânio, de forma geral, não tem outro uso que não seja energético e militar. Então, nesse momento, especificamente falando, os Estados Unidos estão novamente, porque essas contradições estão por toda parte, numa enorme contradição com relação à Rússia, porque eles atacam do sentido do gás, mas quando o assunto é urânio, deixa para lá, porque metade do que eu consumo vem deles. E é aquilo que eu gosto de lembrar, o urânio é só mais um exemplo do que o mundo é. Na minha opinião, o mundo vive sempre uma eterna contradição entre o que é dito e o que é feito, entre o que é mandado e o que é ordenado por alguém. Uma coisa é mandar, vai lá e faz aquilo, outra coisa é alguém lá de cima falar, ó, sabe, lembra que seu pai olhava para você, de que você estava aprontando, só de olhar para você, você já sabia o que tinha que fazer? Essa é a ordem, essa é aquela que veio de cima. E no caso do urânio, portanto, você tem que entender que ele é um ativo geopolítico de extrema relevância, do qual o Brasil tem uma reserva enorme, e é um dos poucos países do mundo que domina o ciclo do urânio, inclusive tendo uma reserva gigantesca. E, portanto, quando alguém vier falar para você sobre urânio, eu comprei urânio. Não, você não comprou urânio. Quando muito você comprou mineradoras de urânio, né, ETFs de mineradoras. Eu gosto muito da Cameco, CCJ. Quando eu negocio a Kazatomprom, eu nem gosto tanto. Operei só uma vez numa ADR que ela tinha lá. Mas é isso. Urânio não é para qualquer um, mas é algo muito legal de ser estudado. É uma commodity que eu gosto muito. E é isso, de coração espero que vocês tenham gostado. Fiz esse
conteúdo para lá de exclusivo, para poder elucidar muitas dúvidas, que eu sempre recebo perguntas sobre esse ativo urânio, né? Espero que você tenha gostado. Lembra, compartilha, vai com os outros, porque no final das contas, de novo, é conteúdo de graça que você não vai encontrar em outro lugar. E eu aqui me sinto muito feliz de poder colaborar um pouquinho sobre um conteúdo tão raro e tão incomum, tá bom? Espero que você tenha gostado.